que é para você aprender um pouco. Aleluia, nós estamos compartilhando, vamos compartilhar um pouco sobre o livro de Atos durante esse mês. E tem tantas riquezas nesse livro, irmãos, que se nós fôssemos ensinar sobre isso, passaríamos o ano todo e não chegaríamos no fim. Amém? Existem tantas riquezas para nós aprendermos. Eu me lembro quando eu estava fazendo o Rema, Centro de Treinamento Bíblico Rema, ele tem uma matéria chamada Atos dos Apóstolos. E, irmãos, Atos tem 28 capítulos, e eu falei, rapaz, será que tem tanta coisa boa assim? E aí depois eu me deparei com uma matéria chamada Gálatas. E eu fiquei mais chocado ainda, porque Gálatas só tem 6 capítulos. Como é que pode dar uma matéria inteira, irmãos? Uma grade inteira sobre 6 capítulos. E eu fiquei maravilhado. Até hoje ainda não consegui aprender na íntegra tudo sobre o livro de Gálatas. Porque existem tantas riquezas, irmãos, na palavra de Deus, que às vezes nós não sabemos e que precisamos aprender. Amém? Quantos estão acompanhando o nosso grupo? Eu estou colocando algumas informações lá pela manhã a respeito do livro de Atos. Todas as manhãs eu venho aqui para a igreja, tiro um momento de oração e depois eu também tiro um momento de estudo e eu estou compartilhando algumas coisas com você sobre o livro de Atos, para que não seja só uma leitura, para que você não leia só o livro, sem saber nem o que está lendo, irmãos. O livro de Atos, você vê lá, logo no começo, uma apresentação ou um esboço de tudo que está acontecendo. E Lucas ele já começa dizendo, olha, escrevi o primeiro livro, não é assim? E eu passei para vocês hoje informações precisas, né, a respeito de Lucas. Quantos leram isso? Não leu? Então eu vou repassar para você, amém? Para quem não leu, os que leram tenham misericórdia, amém, paciência, porque eu vou repassar para você algo do que eu estou passando pela manhã. O livro de Atos foi escrito por Lucas, amém? Para deixar uma coisa clara, Lucas não foi apóstolo de Jesus Cristo, amém, irmãos? Porque às vezes nós vemos o Evangelho segundo Lucas. Às vezes lemos Atos e achamos que Lucas foi um apóstolo do Senhor. Não, ele não foi um apóstolo do Senhor. Quem foi Lucas? Lucas foi aquele que era chamado por Paulo de o médico amado. Lucas era médico, irmãos. Lucas se converteu ao Senhor e Lucas acompanhou. Ele foi um auxiliar no ministério de Paulo. Amém? Por ele ter caminhado tanto com Paulo, eu penso que ficou até mais fácil de ele escrever Atos dos Apóstolos, até porque metade desses atos era Paulo envolvido, amém, irmãos? Então Lucas, ele era médico, ele era gentil, cristão, amém? Lucas já havia escrito o Evangelho de Lucas, e o primeiro versículo de Atos, nós vamos estar compartilhando, irmãos. Eu quero que você entenda primeiro que Atos dos Apóstolos, você vai achar algumas riquezas nesses irmãos, são atos dos nossos irmãos da igreja primitiva. E você vai achar algumas riquezas neles, irmãos, alguns princípios elementares, na verdade, para que a fé chegasse até nós e continuasse, amém? E um desses princípios, eles tinham, irmãos, uma preeminência pela palavra de Deus, eles tinham um amor pela palavra de Deus, eles recebiam a palavra com facilidade e com a mesma facilidade com que eles recebiam, eles também divulgavam a palavra, amém? Eles criam na palavra e divulgavam a palavra de Deus se expandia, irmãos, dia após dia, ia sendo acrescentados que iam sendo salvos, por causa do amor que eles tinham pela palavra de Deus, amém? Então um dos princípios que eles praticavam nesse começo era a primícia, a prioridade, a palavra do Senhor, amém? Um outro princípio, irmãos, muito importante é que eles oravam. Um amém, obrigado, irmã. Depois a gente acerta o cachê. Eles oravam, irmãos, e porque eles oravam, as coisas aconteciam. Amém. Você vai ver inúmeras vezes, nós não vamos falar nesse tópico hoje sobre oração, mas nós vamos falar sobre oração. Mas eles oravam e oravam muito, eles oravam unânimes, eles oravam sem cessar. E esse era um outro princípio, irmãos, que fazia com que a igreja crescesse e crescesse e crescesse. Outro princípio, eles tinham comunhão, eles não tinham nada considerando seu próprio.
eles tinham comunhão, eles repartiam tudo entre si. Irmãos, ninguém tinha necessidade de nada dentro daquela igreja. Havia comunhão entre os irmãos. Amém? Esse era um outro princípio daquela igreja, irmãos. Amém? Um outro princípio que eles tinham, e que esse é a pedra fundamental, e eu vou caminhar por esse caminho hoje, irmãos, é que eles confiavam plenamente no poder do Espírito Santo. Amém? O começo de Atos já nos deixa algo bem claro. Nós vamos interagir um pouco sobre o livro de Atos, então nós vamos caminhar por ele. Amém? Mas no primeiro versículo de Atos, Lucas já começa dizendo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Eu disse que daria como é que se diz? Um mimo a respeito do que foi escrito hoje de manhã. Lucas, irmãos, o nome Lucas significa o iluminador, ou aquele que traz luz. Eu escrevi isso hoje de manhã. Amém? Então Lucas, ele escreveu o evangelho de Lucas e depois escreveu o livro de Atos para trazer luz ao nosso entendimento. Amém? Você está comigo? Mas ele não escreve para uma pessoa qualquer, irmãos. Os evangelhos é escrito e é escrito em aberto. As cartas são escritas e elas são escritas direcionadas. Epístola de Paulo aos Romanos, Epístola de Paulo aos Gálatas, aos Coríntios. As cartas, elas são direcionadas. E o livro de Lucas, tanto o livro de Lucas como também o livro de Atos dos Apóstolos, ele é destinado a uma determinada pessoa. Amém? Ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Abre em Atos no capítulo de número 1, por favor. Atos no capítulo de número 1 e versículo 1. Atos 1:1. Glória a Deus, nós estamos aprendendo, amém? Isso é riqueza para nós. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós vamos parar aqui no Teófilo e depois nós vamos falar sobre Jesus. Amém? Ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, e eu deixei claro hoje, irmãos, eu passei para você o significado do nome Teófilo, que vem do grego, irmãos, é dividido em uma junção, na verdade é uma junção do nome Theo, que significa Deus, e Philos, que significa amigo. Amém? Então eu escrevi, Teófilo na verdade significa amigo de Deus. Então eu entendo que tanto o livro de Lucas como também o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito para um amigo de Deus. Amém. Temos algum aqui? Amém. Glória a Deus. Amém? Então diga: foi escrito para mim. Amém. No livro de Lucas, no capítulo 1 e versículo 1, abre lá. Lucas, capítulo 1 e versículo de número 1 também. Lucas, quando eu achar eu te mostro. Lucas 1. Você vai perceber as preciosidades de tudo que Lucas escreve. Ele diz assim: versículo de número 1, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma posição em ordem, para que tenhais plena clareza. Diga: plena clareza. Para que vocês tenham plena clareza das verdades em que fostes instruídos. Então ele diz: olha, me pareceu bem, depois de acurar toda a investigação, depois de ouvir todas as testemunhas oculares, me pareceu bem passar para você os detalhes, para que você tenha plena clareza. Amém, irmãos? É importante que nós tenhamos plena clareza, irmãos. Muitas pessoas, e a própria palavra do Senhor diz: o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Às vezes nós estamos dentro de uma igreja, anos e anos vão se passando, e nós não alcançamos uma plena clareza das coisas. E assim nós ficamos dependentes, irmãos, sempre colocando uma muleta debaixo do nosso braço,
né? Sempre colocando a culpa em alguém, porque as coisas não estão dando certo, porque eu não consigo alcançar o crescimento, por que as promessas de Deus não chegaram para mim? Na verdade, irmãos, elas já chegaram, nós é que não alcançamos ainda plena clareza a respeito dos fatos. Amém? Então Lucas, ele começa a dar por escrito, e no começo do livro de Atos, no capítulo 1 e versículo 1, ele diz que ele está passando para Teófilo, para os amigos de Deus, e no primeiro livro ele passou tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E eu quero me apegar um pouco a esse detalhe, que tudo que Jesus, irmãos, ele nos ensinou fazendo. Você está comigo? Enquanto ele andou com os discípulos, irmãos, ele lavou os pés dos discípulos. Ele não disse, olha, o certo é vocês lavar pé. Ele lavou os pés dos discípulos. E todas as vezes que aparecia uma situação desconfortável, ele assumia a ponta e dizia, vamos fazer. Não foi assim? Na multiplicação? Houve uma situação desconfortável e ele disse, vamos fazer. Traz o que vocês têm. E aí a multiplicação foi feita. Amém, irmãos? E ele ia ensinando, agora distribui. Dá a vocês de comer. E ele ia fazendo e ensinando, expulsando endemoniado. Então, de repente, os apóstolos perguntavam, por que não saiu conosco? Olha, isso aí não sai senão por meio de jejum e oração. Ele fazia e ele ensinava. Amém, irmãos? Mas presta atenção que nós vamos falar, na verdade, da dependência do Espírito. E se você quiser um tema para esse ensino de hoje, eu vou falar sobre a dependência do Espírito. Porque no capítulo 1 e versículo de número 8 de Atos, abre em Atos no capítulo 1 e versículo 8, por favor. Atos 1, 8. No capítulo 1 e versículo de número 8, o Senhor Jesus, ele está dando uma instrução aos seus discípulos. Capítulo 1 e versículo 8, ele diz, eu vou ler do versículo 6 para que você entenda o 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, diga poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como também em Praia Grande e até os confins da terra. Amém, irmãos? Então, o que esses homens precisavam para que os atos dos apóstolos começassem? Entenda, os atos dos apóstolos, irmãos, é os atos de Cristo através da vida dos apóstolos. O que eles precisavam ter para que os atos deles começassem a se desenvolver? Eles precisavam ser cheios do Espírito de Deus. Você está comigo? Porque o mesmo Espírito que estava com Cristo e operava maravilhas lá atrás, é o mesmo Espírito que precisava vir sobre eles para que eles pudessem testemunhar. Amém, irmãos? Você entende isso? Vamos lá para Lucas de novo. Eu gosto de ver as tuas folhas girando. Lucas, no capítulo de número 4. Lucas 4, e versículo de número 18. Atenta para os detalhes, irmãos. Jesus, ele fez e ele ensinou. Amém? Em Mateus, no capítulo 4, você vai ver que Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Você está comigo? No capítulo 3, você vai ver que o Espírito de Deus desceu sobre ele. Amém, irmãos? Até então, o ministério de Jesus não havia começado. Porque nem mesmo Jesus, sem o revestimento do Espírito, poderia fazer algo. Mas, quando ele foi ao batismo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre ele, e ali, irmãos, ele começou a ser guiado pelo Espírito, e pelo Espírito ele fez todas as maravilhas que foram feitas por ele. Amém? No livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 18, vou ler do 16 mais uma vez. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre duas pessoas da igreja só, mas estava sobre ele. Amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu
para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, depois de ler esse texto, Jesus fecha o livro e diz: hoje se cumpriu essa Escritura. O Espírito de Deus veio sobre ele e a partir daquele momento ele começa a operar, irmãos. E daí, se você ler a continuação do livro de Lucas, se você ler a continuação do livro de Mateus, ou o livro de Marcos, ou o livro de João, você vai ver todos os feitos que Jesus fez, guiado pelo Espírito. Amém, irmãos? Você está comigo nisso? Você entende da dependência do Espírito? Com os apóstolos não podia ser diferente, irmãos, até a chegada do Espírito Santo. Presta atenção nos detalhes. O apóstolo Pedro está caminhando com Jesus o tempo todo. Em uma determinada oportunidade, Jesus pergunta aos seus discípulos: olha, quem dizem ser o Filho do Homem? O que estão dizendo por aí a meu respeito? Aí os discípulos começam a discorrer em resposta, dizendo: olha, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é um dos profetas. Mas Jesus queria saber o que estava no coração deles. Então Jesus pergunta: e vocês, o que dizem? Você está comigo? Então Pedro dá aquela cartada, irmãos, que rapaz, eu acertei. E é gostoso acertar, não é? Rapaz, ele está querendo uma resposta. Então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro acerta nessa. Aí Jesus diz a Pedro: Pedro, ó, sucesso, você acertou, tirou 10. Não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Presta atenção que não foi o entendimento de Pedro, aquela direção veio direto do alto. Mas Pedro ainda não tinha o Espírito, irmãos. Mesmo ele andando do lado do Senhor, o Senhor Jesus tinha a plenitude do Espírito. Pedro via todas as coisas que ele fazia e que ensinava também, mas ele ainda não tinha o Espírito. Então, na próxima oportunidade, ele já está se achando o cara já, porque ele acertou uma. E quando nós acertamos uma, nós falamos: rapaz, agora dá para mim. Então nós ficamos empolgados com aquilo, e Jesus agora já começa a discorrer sobre outra coisa, dizendo: olha, meu tempo está próximo, cara. Meu tempo está próximo, eu vou para o Pai. Já está acabando meu tempo, eu estou indo para o Pai. E Jesus está falando algumas preciosidades, irmãos, que o livro de João, ele deixa muito claro. Jesus está falando: olha, se eu não for, o Consolador não virá. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. É necessário que eu vá, e quando eu for, eu enviarei um outro Consolador. Jesus está falando algumas joias, algumas preciosidades, mas Pedro ainda não tem o Espírito. Então ele pensa que é o cara, ele pensa que porque ele acertou uma vez, não, agora nós estamos juntos. Não, Senhor, longe de ti acontecer essas coisas. Não, Senhor, de jeito nenhum. A Bíblia diz que Pedro começou a reprová-lo. Então Jesus rapidamente já fala: Satanás, ó, para aí. Por quê? Porque o que você está falando das coisas dos homens, você está falando das coisas da terra. Entende isso? Porque ainda não havia o Espírito. E aí, numa próxima oportunidade, o que acontece? Vem grande turba de soldados para prender Jesus. Jesus já sabia de tudo que estava para acontecer, irmãos, porque o Espírito já guiava ele e ele já estava pronto para tudo aquilo. Mas aí Pedro, que ainda não tinha do Espírito, saca da espada e corta a orelha do soldado, irmãos. Porque quando nós não estamos sendo guiados pelo Espírito, nós somos guiados muitas das vezes pelas nossas próprias emoções. Quando o Espírito de Deus não está envolvido, irmãos, então é só nós. Mas quando o Espírito de Deus está envolvido, as coisas mudam. Amém. Jesus, irmãos, ele já repreende a Pedro mais uma vez e fala: Pedro, os que se utilizam da força, eu vou dizer nas minhas palavras, ele diz da espada. Os que se utilizam da espada, pela espada perecerá. Nas minhas palavras, os que se utilizam da força, os que fazem as coisas baseado nas emoções, por essas mesmas emoções e por essa mesma força, vai perecer. Por quê? Porque o Espírito ainda não tinha vindo. Então, quando Jesus vai embora, irmãos, ele deixa o quê? Ele deixa do seu Espírito. Abre comigo em João, no capítulo de número 16, por favor, João 16.
Versículo de número 13. Vou voltar à leitura lá do versículo 7, por favor. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Você se alegra com isso, irmãos? Amém. O diabo já está julgado, amém? Aleluia. Aleluia. Versículo 12. Tenho ainda muitas coisas que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por quê, irmãos? Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Jesus está falando das coisas do Espírito, o Espírito virá e ele diz: eu tenho tanta coisa para revelar para vocês, mas vocês ainda não estão prontos para receber. Agora, vocês ainda não podem suportar essas coisas. Mas aí ele diz no versículo de número 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe aquele momento que Jesus estava diante daquela grande turba de soldados? Ele já sabia o que havia de vir. Porque lá em Isaías já estava escrito a respeito dele: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Então ele já sabia que aquele era o momento do penoso trabalho, mas o fruto ele veria hoje aqui, a sua vida e a minha. Amém, irmãos? Então diz: quando o Espírito da verdade vier, ele vai nos guiar a toda a verdade, e ele vai falar as coisas que tiver ouvido do Pai, e ele vai nos anunciar as coisas que ainda há de vir. Verso 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, irmãos, a dependência do Espírito Santo era um princípio básico, é um princípio básico para todos os cristãos. Amém? A palavra do Senhor diz em Atos, no capítulo 1, versículo 8, que eles iriam receber poder, e então eles seriam testemunhas. Até então, irmãos, há um momento de obediência, que Jesus diz: olha, vocês devem esperar em Jerusalém, até que, irmãos, se eles se atrapalhassem, se fossem na frente, eles iam ter muitos problemas. Mas Jesus diz: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Amém? Então eles ficaram na posição, irmãos. A Bíblia diz que compunham-se uma assembleia de aproximadamente 120 pessoas. Eles estavam juntos, unânimes, orando a Deus, aguardando a descida do Espírito, e o Espírito Santo veio sobre eles. Amém? Atos capítulo 2, versículo de número 1. Atos 2, 1, por favor. Glória a Deus. Atos 2 e versículo 1. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito de Deus e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Irmãos, o que é a dependência do Espírito? A própria Escritura diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? E nós somos dependentes, irmãos, desse Espírito. Se nós tentarmos fazer qualquer coisa que o Espírito não esteja envolvido, irmãos, nós vamos fazer na nossa força e nós vamos nos dar mal. Por isso, irmãos, algumas situações em que as pessoas não conseguem se encontrar porque o Espírito não está falando.
Às vezes alguém vem falar conosco e diz: pastor, eu estou mudando de igreja, e a primeira pergunta que eu faço é: Deus falou com você? Às vezes as pessoas até usam essa frase como defesa e dizem: sim, pastor, Deus falou comigo. Mas, irmãos, quando não é Deus falando, as pessoas vão ficar pulando de igreja em igreja. Porque eu já vi Deus falar para sair, e depois Deus falar para voltar, e Deus não é de confusão, irmãos. Deus não é bagunçado, Deus é reto. Amém. Deus dá direções, irmãos, precisas. Pastor, eu quero entregar o meu cargo. Deus falou com você? Porque se Deus não falou, irmãos, você está retrocedendo. Isso não foi o Espírito que falou com você. Não, pastor, mas eu tenho visto que as coisas não estão acontecendo. Irmãos, deixa eu te dar uma boa notícia. Não é responsabilidade sua. A igreja pertence ao Senhor. E se Deus te colocou em uma posição, ei, continue confiando nele. Eu falei para você que esses dias eu estava orando ao Senhor e falando: Senhor, o Senhor falou que as coisas iam acontecer, Pai. Sabe quando você começa a indagar a Deus e falar: Senhor, o Senhor falou que ia acontecer. E aos meus olhos, não, Senhor. E Ele me mostrou a vida de Noé, irmãos. Noé trabalhou 100 anos por um rebanho de 8 pessoas. E a Bíblia diz que ele foi achado reto diante do Senhor, encontrou graça diante de Deus. Deus fez aliança com Noé, irmãos. Entende isso? No meio de uma geração totalmente corrupta, Deus achou um homem só. E disse: faz uma arca para ti. E aí, às vezes, eu fico imaginando, irmãos, eu acho que Noé queria pelo menos uma igreja de 100 pessoas naquela arca com ele. Mas Deus falou: você e sua família só, e mais ninguém. Às vezes nós estamos, irmãos, em uma posição e pensando, eu fico imaginando 100 anos construindo uma arca e o povo passando lá: rapaz, o que está fazendo aí? Não está chovendo não. A Bíblia diz, irmãos, que ainda não havia chovido na terra. A terra era regada por um orvalho, um sereno, vou dizer assim. Ainda não havia chovido na terra. Aí Deus fala com o homem: ó, vou mandar chuva, cara. Faz uma arca aí. Quando Deus está falando, irmãos, as coisas vão acontecer. Aí às vezes você e eu somos tentados: rapaz, não está dando certo não. Porque nós queremos ver as coisas com os olhos naturais. E não é com os nossos olhos naturais que as coisas vão acontecer, mas é pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus falando com você, irmãos. Vá contra toda e qualquer situação e avance naquilo que Deus falou. Nós temos testemunhas, irmãos, de repente não sua, mas minha ainda foi testemunha ocular, porque eu vi o pastor Bud em vida, eu fui ministrado por ele. Pastor Bud, irmãos, Deus falou com ele, sim, vai para o Brasil. Vai para o Brasil ensinar o meu povo. E aí eu fico imaginando, a história dele diz que ele veio com $10 no bolso, irmãos. O que se faz em outra nação com $10? O que se faz em outra nação se você nem fala a língua, irmãos? Dizem que o português é uma das línguas mais difíceis de se aprender. Eu não achei, eu já nasci falando, praticamente. Mas dizem que é uma língua muito difícil de se aprender. Mas ele veio sem falar a língua, com pouco dinheiro no bolso, mas o Espírito falou. E aí nos começos, irmãos, para arrancar as pedras, as coisas às vezes não parecem acontecer, mas sabe, estava acontecendo. E hoje quantas igrejas Verbo da Vida nós temos, quantas escolas nós temos, irmãos, por causa de uma palavra que o Espírito deu lá atrás. Aleluia. Às vezes nós queremos ver as coisas acontecerem assim, ó. Num estalar de dedos, num piscar de olhos. Ei, num piscar de olho a Bíblia só dá uma promessa só. Num piscar de olho, nós vamos embora. Amém, irmãos? A Bíblia diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Você sabe quando uma pessoa confessa Jesus, ela já foi convencida pelo Espírito? Porque é o Espírito que convence o homem, como diz, quando ele vier, convencerá o homem a respeito do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que convence os homens. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava no pecado. Não vou contar tudo para vocês, senão vocês se escandalizam. Mas quando eu estava na vida alheia, irmãos, naquela morte, vou dizer assim.
Irmãos, arrependimento subia dentro de mim que eu não sabia de onde vinha. Às vezes, quando você está fazendo errado, você sabe que está fazendo errado. Quantos concordam comigo? Até criança sabe. A mãe falou para não fazer. Estou fazendo errado. Sabemos que estamos fazendo errado. Irmãos, um pouco antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu vou dizer antes, porque eu ainda não tinha feito a confissão, eu ainda não havia entregado a minha vida, não havia colocado o pé dentro de uma igreja. Quando eu estava em alguns atos, irmãos, ilegais, e algo dentro de mim dizia: rapaz, você está todo errado. E vergonha subia. Por quê, irmãos? Porque não era digno de um homem de caráter. Vergonha subia, arrependimento subia, e eu falava: meu Deus, por que eu estou caminhando nesse caminho? Até que depois que eu me converti, é que eu entendi quem estava me conduzindo. Sem eu nunca ter falado nada com ele, irmãos. Ele já vinha me conduzindo pelo caminho de arrependimento, e o arrependimento veio até que, por causa dele, a confissão veio. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 3, por favor. 1 Coríntios 12, 3. Primeiro Coríntios 12, 3 diz assim: por isso vos faço compreender. Presta atenção que toda vez que fala desse texto vos faço compreender, te trago clareza. Amém, irmãos? Porque é um desejo de Deus que nós entendamos perfeitamente as coisas do Espírito de Deus. Então Paulo escreve aos Coríntios dizendo: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Amém? É assim que está escrito ali. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Se você não sabe o que quer dizer anátema, mas o que quer dizer anátema, pastor? Pelo amor de Deus, maldito. Amém, irmãos? Ninguém que é guiado pelo Espírito de Deus pode dizer Jesus é maldito. Ninguém guiado pelo Espírito de Deus vai dizer eu não gosto desse Cristo. Amém, irmãos? Mas, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Então ninguém reconhece Jesus como Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Amém? Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Presta atenção que nós estamos falando sobre Atos dos Apóstolos. Amém, irmãos? E se teve um lugar onde os dons fluíram, foi em Atos dos Apóstolos. Amém? Nós vamos falar bastante sobre isso. Eu lembro de uma passagem em que Pedro e João estão diante da porta formosa, e lá tinha um paralítico mendigando, pedindo esmola, e ele fazia isso já há muito tempo, até que ele pede uma esmola para Pedro. E Pedro diz: rapaz, ouro e prata nós não temos, mas nós temos algo. Nós temos algo que é melhor do que o ouro e a prata. Talvez aquele cara nem gostou muito, porque dali em diante ele teve que trabalhar para ganhar dinheiro. Ele ganhava dinheiro fácil, mas Pedro disse: o que nós temos, nós te damos. A gente brinca assim, mas só quem sabe é quem passa pela situação, né? O cara era paralítico. E aí Pedro diz: o que nós temos, nós te damos. Em nome do Senhor Jesus. Ele reconhecia o nome. Eu esqueci de falar desse princípio básico. Atos dos Apóstolos, se reconhecia o poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, o Espírito trouxe ousadia para eles. Então, os dons eram diversos naquele lugar. Amém? E no versículo 4 diz: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Verso 5: e também há diversidade nos serviços. E eu vou falar sobre serviço, irmãos. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nos serviços, presta atenção, que até para servir as mesas. Eu vou parar aqui, segura seu dedinho aí na sua Bíblia, depois você volta para esse texto. Mas até para servir as mesas era necessário ser cheios do Espírito. Abrem Atos no capítulo de número 6. Atos 6.
Bom que eu estou com duas Bíblias aqui, uma aqui e outra aqui. Aí eu fico com uma aberta aqui e venho na outra. A instituição dos diáconos. Os primeiros diáconos da história. Eles surgiram aonde? No livro dos Atos dos Apóstolos. Por quê, irmãos? Porque aonde a igreja começou a crescer, até então, diácono para quê? Nós temos já um verbo no lar lá no quarentenário que já está precisando de diácono lá já, não está, Monique? E já tem diácono lá trabalhando, porque a Silmara está lá junto com o Ângelo, servindo. O Ângelo está lá no diaconato, dirigindo culto e dirigindo louvor, e no começo da igreja todo mundo faz tudo, é uma beleza. A Amanda toca, cuida das crianças, né, Amanda? Tá sucesso lá com a gente, amém? E só vamos crescer lá, tá chegando bastante gente, mas um número de o quê? Umas 15, 20 pessoas está indo lá já? Umas 20 pessoas. A igreja, na medida que a igreja começa a crescer, irmãos, começa a ficar buracos que precisam ser supridos. Começam a ficar brechas que precisam ser supridas. Precisa ter um cara lá na porta dizendo: oi, seja bem-vindo, que bom que você veio. Precisa ter uma pessoa lá pegando as crianças e dizendo: olha, vamos deixar a mamãe cultuar e vamos ali, e ensinando as crianças. Precisa ter alguém cantando louvor, porque senão não vai dar certo. Eu estou lá, anula isso. Amém, irmãos? Então a igreja precisa, ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver, precisa de pessoas. Mas olha só, irmãos, os atributos dessas pessoas. Preste atenção. Versículo 1 diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Também quando a igreja cresce, também começa a ter problemas. Por quê, irmãos? Porque o povo vem do mundo cheio de problemas. Amém? Na medida que a igreja começou a crescer, começou a ter o quê? Murmuração. E murmuração por quê? Porque começou a ter ciúme. Por que cuida bem desses e desses aqui não está cuidando? Começou a gerar ciúmes no meio deles. E eles começam a reclamar porque estavam dando prioridade para alguns e não estavam cuidando dos outros. E aí, irmãos, entenda, até então temos 12 apóstolos só. A Bíblia diz que na primeira pregação de Pedro se converteram quase 3.000 pessoas. Como é que 12 homens cuidam de 3.000 pessoas, irmãos? Não faz sentido isso. Os caras deveriam ser bons demais, né? Não dá, irmãos, eles não conseguem alcançar todo mundo. Então começa a ter murmurações, porque a igreja cresceu demais, uns estão sendo bem cuidados, outros estão sendo mal cuidados. E Pedro fala: rapaz, não é razoável não para nós. Se nós largarmos a palavra de Deus, se nós largarmos as coisas que verdadeiramente importam para servir às mesas, nós não vamos aguentar. Aí ele fala para escolher, ele fala: vocês, escolham entre vocês. Engraçado, irmãos, quem escolhe os diáconos não é nem os apóstolos, eles só impõem as mãos. Mas ele diz: escolham no meio de vocês aí 7 homens como? De boa reputação. Irmãos, não se serve na igreja com a reputação feia, amém? São coisas básicas, amém, irmãos? Um princípio que Verbo da Vida tem: Verbo da Vida não licencia ministro, não ordena ministro com o nome no SPC, irmãos, amém? Por quê? Porque é bíblico. Se alguém não cuida bem da sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Amém? Se alguém tem a sua vida toda atrapalhada, como é que vai cuidar da igreja de Deus, irmãos? Não pode, irmãos. Amém? Então, de boa reputação. 7 homens de boa reputação. 7 homens cheios de sabedoria. Por quê? Presta atenção que nós estamos administrando, não é objeto, são pessoas. Estamos cuidando de pessoas e já estamos pegando pessoas encrencadas, porque elas já estão murmurando, já estão reclamando. Tem que ter sabedoria para lidar com pessoas. Eu já fui diácono, irmãos, por muito tempo eu fui diácono. E é muito legal quando você tem que lidar com as pessoas. Primeiro ponto: as pessoas chegam e gostam de sentar lá atrás. Aí você chega na pessoa carinhosamente e diz: tem como a irmã dar mais para frente um pouquinho? Faz cara feia para você, não gosta de você, porque a pessoa gosta de sentar lá atrás, não quer vir para frente, irmãos. Aí você tem que ter muita sabedoria. A criança está correndo no meio das cadeiras.
E você precisa ter sabedoria para administrar. Você precisa puxar a criança, pegar a criança, sem escandalizar, sem machucar a mamãe. Porque a mamãe, se você brigar com a criança dela, irmãos, às vezes a criança tem 20 anos e a gente ainda não pode corrigir, porque a mamãe vem em cima. Você entende isso? Tem que ter sabedoria, tem que ser de boa reputação e cheio de sabedoria. Mas também tem que ser o que, irmãos? Cheios do Espírito. Para que isso? Só para servir as mesas. Cheios do Espírito, irmãos, para servir as mesas. Então há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Tem que ser cheio do Espírito para cuidar das criancinhas. Irmãos, você sabia que existe criança endemoniada? É quase que escandaloso isso. Mas existe criança que é endemoniada, irmãos. E tem criança que ela não é endemoniada, ela só é agitada. E você tem que administrar e tem que ser guiado pelo Espírito. Eu me lembro, irmãos, de Vanessa me corrigindo, eu não era crente ainda não tinha me convertido ainda não nessa época, tá? Eu já servia, mas eu ainda não havia me convertido. E tinha um abençoado na minha igreja, irmão, chamava Samuel, o menino. O menino ficou meu amigão. Mas pense num menino terrível. Ele fazia bagunça, a mãe dele corrigia, sabe o que ele fazia? Metia a mão na cara da mãe dele. Dava tapa na cara dela, no meio do culto, assim. Sai! Pá, na cara da mãe. Rapaz, eu olhava aquilo. A minha cabeça ficava igual a cabeça daquele Raiva do Divertidamente. Saía fogo, assim. Eu estava lá atrás, minha cabeça saía fogo. Eu queria pegar aquele menino, eu queria voar no pescoço dele. E então eu pegava ele, irmãos, quando ninguém estava vendo. E eu pegava nos dois braços dele assim, segurava com força, apertava e dizia: se você fizer bagunça na igreja, eu vou te levar lá atrás e vou quebrar você de pau. Vanessa trabalhava em escola com criança, irmãos. Vanessa recebia auditoria. Vanessa diz: Adriano, você não pode de hipótese alguma. Para você falar com uma criança, você tem que pôr as duas mãos para trás. Porque se ela negar que você bateu nela, você vai ter muitos problemas. Eu disse: rapaz, eu posso ter problema, mas eu pego aquele menino. Mas o menino ficou meu amigo, viu, irmãos? O menino na igreja, a partir desse momento, ele poderia estar fazendo a festa que fosse. Eu olhava para ele. O menino sentava do ladinho da mãe dele, quietinho. Nunca mais bateu na mãe, na igreja não, porque eu falei: se eu ver, eu vou quebrar sua mão. E ele nunca mais bateu. Sabe o que é isso, irmãos? Falta de sabedoria mesmo. Eu poderia ser processado, a igreja poderia ser processada por causa desse gesto. Por quê, irmãos? Porque para servir, precisa estar cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Amém? Eu poderia achar outro meio de corrigir aquele menino, mas ficou meu amigão, irmão. Saímos para piquenique juntos. Ficou muito meu amigo o menino. Sucesso, deve me amar até hoje, faz tempo que eu não vejo. Mas pelo menos até o tempo que eu via: ô irmão Adriano, e aí, como é que tá? Me amava demais. Mas a falta de sabedoria, irmãos, poderia me prejudicar. Isso é ruim para nós. Precisa ser cheio do Espírito para tratar, irmãos. Aquela família era uma família problemática. A mãe era endemoniada, manifestava demônio no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Tinha que estar cheio do Espírito. E uma vez, irmãos, que eu fiquei indignado, um bêbado desse tamanho, homem, manifestando demônio na igreja. E eu suando, igual vara verde, dizendo: sai em nome de Jesus. Mas nem sabia quem era Jesus direito. E sai, e orava, e o demônio: eu vou te pegar. E eu falei: rapaz, vem para tu ver. Mas eu já estava armado já. Não tinha nada de espírito, irmãos, eu já estava armado já. Rapaz, se ele vier, eu pego ele. Era grandão, mas estava bêbado. Então dava para mim. Vem para tu ver. Rapaz, eu estou meia hora lá com o demônio, o pastor pregando aqui, eu com o cara endemoniado lá no meio, brigando mais o cara praticamente, e o cara: eu vou te pegar. Aí eu falei: pega, vamos ver se dá para tu. E o pastor pregando aqui, daqui a pouco o pastor desce. Sai em nome de Jesus. Pronto, o cara cai. Eu disse: rapaz, o negócio é esse aí. Tem que estar cheio do Espírito, irmãos. Tem que estar cheio do Espírito. Eu estava suando contra o demônio praticamente rindo da minha cara.
Se não for cheio do Espírito, irmãos, nem para servir serve. Pegou essa visão? Se não estiver cheio do Espírito, nem para servir serve, irmãos. Eu estava ali, o meu coração estava até sincero, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não tinha noção do que era o Espírito Santo. Aí o demônio vinha, eu ficava querendo brigar com o demônio, irmãos. Se você brigar com o demônio, você perde. A Bíblia diz que ele bateu em 7. Um demônio bateu em 7. Porque eles estavam lá sem conhecimento nenhum. Eu já tive problema com ele, mas e vocês? Quem são? Aí o demônio começa a bater. Até para servir as mesas, irmãos, precisa estar cheio de Deus. Precisa estar cheio do Espírito. Amém. Volta lá para 1 Coríntios 12. Cara, é verdade que o meu tempo já acabou? Eu não cheguei na metade ainda. Mas quinta-feira que vem vai ter mais. Nós só estamos falando da dependência do Espírito, amém, irmãos? Até para servir a mesa, nós precisamos do Espírito Santo. Para tocar aqui em cima, precisa do Espírito. Para servir lá na mídia, irmãos. É uma coisa tão simples, mas é para o Senhor. Nós precisamos estar revestidos do Espírito Santo, amém? Versículo 4, eu estou discorrendo sobre ele. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Amém? Porque a um é dada mediante o Espírito, diga através do Espírito. Através do Espírito nos é dada, irmãos, palavra de sabedoria. Através do Espírito nos é dada palavra de conhecimento. Através do Espírito nos é dado profecia, irmãos. Irmãos, a igreja moderna está cheia de profetadas. Você pegou aí a diferença? Existem profecias e existem profetadas. Oh, eu sei perfeitamente o que a irmã está passando, então eu digo, olha, o Senhor está te livrando de tudo isso. Isso não é profecia não, irmão, isso é profetada mesmo. Mas quando uma palavra vem da parte de Deus, de fato, as coisas mudam. Amém. Através do Espírito essas palavras vêm. Irmãos, a igreja está carente dessas coisas. E por que a igreja está carente? Porque nós não temos o Espírito. Não, irmãos, nós temos o Espírito, nós só não estamos sabendo como usar. O Espírito de Deus que estava sobre Cristo, hoje ele habita sobre a igreja dele. Mas de repente nós não sabemos como ativar isso. Sabe, irmãos, uma arma pode estar carregada na sua cintura. Se você não souber como ativar ela não serve para nada. Você está comigo? E o Espírito de Deus, irmãos, é uma arma poderosa contra as armadilhas do diabo. Mas às vezes ela está aí, irmãos, a aljava está cheia. E você não está sabendo como atirar. Sabe, queridos, é necessário buscarmos mais entendimento a respeito de quem é esse Espírito e o que ele está fazendo em nós. Pastor, como é que eu vou saber disso? Buscando mais, e mais, e mais, e mais, se aprofundando mais. Diz a outro no mesmo Espírito é a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, na letra minúscula, amém, irmãos? Discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Amém? Um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Eu preciso encerrar, que o meu tempo está acabando. Eu estou falando da dependência do Espírito. Em Atos, no capítulo 19, a partir do versículo 1, o autor começa a discorrer sobre uma passagem de Paulo em Éfeso. E ali ele encontra alguns discípulos e ele fala, olha, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram. Porque, irmãos, havia uma importância de receber o Espírito Santo. E eles disseram, não ouvimos falar que há o Espírito Santo, nós só fomos batizados no batismo de João. Então Paulo ensina para eles a respeito do Espírito Santo, impõe as mãos sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo e passam a falar em outras línguas.
Em Atos, no capítulo 8, irmãos, acontece um episódio onde a igreja se espalha por causa da perseguição. Então Felipe, que era um diácono, mas agora ele já está operando na unção, irmãos, do evangelista, por causa do Espírito, que o Espírito chamou ele para isso. Então ele foge da perseguição e vai para Samaria, e ele prega Jesus Cristo em Samaria. Irmãos, muitas pessoas recebem a Cristo, mas o que acontece? Eles ainda não receberam o Espírito Santo. Então a notícia chega para os apóstolos: olha, tem bastante gente lá que receberam a Jesus, que foram batizados em nome de Jesus Cristo, mas ainda não receberam o Espírito Santo. Então Pedro e João vão até lá, irmãos, e agora eles começam a orar pelas pessoas, impor as mãos sobre as pessoas, e as pessoas começam a receber o dom do Espírito Santo, as pessoas começam a ser cheias do Espírito Santo. Você entende isso? A necessidade, irmãos, era tão grande de as pessoas serem cheias do Espírito Santo, que Deus locomovia os seus apóstolos para impor as mãos sobre as pessoas, para que as pessoas fossem cheias desse Espírito. Porque não basta, irmãos, somente receber a salvação. Amém. Glória a Deus, você vai para o céu. Quantos querem ir para o céu? Amém. Ninguém quer ir logo, né? Vocês são tudo espertinhos, todo mundo quer ir. Mas se disser que vai agora, você ainda não. Todos nós vamos, irmãos, estar com o Senhor para sempre, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Mas entenda isso, queridos, a capacitação do Espírito Santo vai te levar a coisas muito maiores aqui. Há poder em você para salvar vidas, há poder em você para transformar pessoas, há poder em você para transformar situações. Eu vi a Silmara orando agora, irmãos, e dizendo: vai acontecer, na vida dessa criança vai acontecer, e pela unção que há no Espírito Santo, irmãos, eu creio, a unção que está sobre ela, e sobre essa igreja que orou junto com ela, eu creio que nós vamos ouvir sim testemunho dessa criança. Amém. Testemunho de cura, de que essa criança foi alcançada. Há poder, irmãos, em nossas mãos, para nós fazermos, porque o Espírito de Deus, que estava sobre Cristo, está sobre nós. Aleluia. Amém. Eu quero que você leia esse texto de novo, por favor, Lucas capítulo de número 4, versículo 18, você já pode ler em pé, porque eu vou orar por você e a gente já vai embora. O tempo foi embora, ainda tinha muita coisa. Semana que vem nós partimos desse caminho e vamos ser levados para onde o Senhor quer que nós vamos. Aleluia. Eu quero que você leia esse texto na primeira pessoa. Diga: o Espírito de Deus está sobre mim. Diga: sobre mim. Diga de novo: sobre mim. Sobre mim. Isso, agora continua a leitura. Pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Ei, irmãos, esse Espírito hoje está sobre a sua vida. E o que você precisa é considerá-lo e operar, irmãos. As maravilhas que começou em Atos dos Apóstolos, elas continuam conosco. Você está comigo, irmãos? Aleluia. Se veja, irmãos, como aquele que foi chamado por Deus para fazer todas essas coisas, porque você foi. Amém. Feche seus olhos. Pai,